ICL de hoje, terça-feira, 1º de outubro, 7h01 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem nos acompanha também em outros países por aí, né? Temos uma audiência internacional e, por que não dizer, interplanetária, né, o Gabriel? Porque as pessoas podem estar nos ouvindo na Estação Espacial Internacional, né? Será que estão fazendo isso, Gabriel? Eu acho que seria uma coisa bem legal, Demônio. Seria bem interessante, né? Porque deve ser monótono a vida das pessoas lá também, né? A pessoa glamoriza, a pessoa que está na Estação Internacional Espacial, mas na verdade a pessoa é mecânico, né? Mecânico de Celta, né? Fica lá fora apertando parafuso o dia inteiro. Ai, quem tá chegando por aí vai deixando seu like, ativando o sininho, assinando o canal, fazendo aquela coisa toda. Mas se você quiser fazer apenas uma coisa nesta manhã, compartilhe este programa com as pessoas que você conhece, com os seus tios bolsominions também, porque afinal de contas, irritar uma pessoa é sempre muito bom, né, Gabriel? Terça-feira de manhã, deixar a pessoa irritada já, brava com você, né? Causar uma briga, caos na família, fim do Natal, né? A gente tá aqui pra isso também, né, Gabriel? Não? 100%. 100%, né? A minha diversão em qualquer churrasco de família é esse. É brigar, isso, exatamente. Churrasco de família, o objetivo é brigar com a pessoa, isso aí. Muito bom dia para quem nos acompanha também pela televisão. Estamos ao vivo em 3 emissoras de televisão, em 3 emissoras de rádio também. Se você quiser nos assistir pela TV aberta em Salvador, na Bahia, os nossos amigos, camaradas queridos lá da TV Quinimurê, em Porto Alegre na Pop TV e também em São Paulo na TVT. Você pode procurar aí sinal aberto na televisão, tá bom? Aí você não gasta a sua internet, né? Não fica gastando internet. Se você estiver a fim de acompanhar pelo rádio, nós estamos ao vivo também no rádio em São Paulo, em 3 emissoras, principalmente a moçada aí que está no trânsito, pode sintonizar a Rádio Brasil Atual, a Rádio Heliópolis e também a Rádio Cantareira para pegar o sinal aí também, claro, aberto, né, no rádio, o rádio. Lembra do rádio, Gabriel? Lembra do rádio, Gabriel? O rádio é bom demais, né? Você pode ouvir o rádio aí, ouvir esse programa pelo rádio. Bom dia para a galera que já está no nosso chat. Diga de onde você está assistindo a este programa, né, Gabriel? Porque tem o né, assistir a este programa. Gabriel segue com sua tosse maravilhosa. Será que é fumaça isso aí, Gabriel? Eu tenho quase certeza que sim. É? Volta a fumaça, volta a tosse. Volta a fumaça, volta a tosse, é verdade. A gente tava com um tempo limpo aí, agora tá meio esquisito. Eu não sei se é fumaça ou se é nuvem, né? A gente não sabe mais, na verdade. Nesse mundo pós-apocalíptico, ou tá muito frio, ou tá muito quente, ou tá chovendo demais. As três, né? Ou tá frio pra caralho, ou tá quente pra caralho, né, Gabriel? Ou tá chovendo pra caralho. Ou seja, é a era dos caralho, né? Ai, palavrão essa hora da manhã pode, né? Porque as crianças estão dormindo ainda, né? Pelo menos lá em casa, tá todo mundo dormindo. Bom, galera, é o seguinte, antes de mais nada, daqui a pouquinho a gente vai para as notícias, mas eu quero lembrar vocês que nós estamos concorrendo ao prêmio IBEST. Lembra que no ano passado a gente ganhou como o maior e melhor canal de opinião do Brasil, é o maior prêmio da internet brasileira. Esse ano a gente está concorrendo em 3 ou até 4 categorias. Estamos aí no top 3 já, na verdade já estamos na finalíssima, em canal de opinião, de novo, a mesma categoria que nós ganhamos no ano passado. Em canal de jornalismo e notícias. No nosso querido César Calejão está concorrendo a jornalista influenciador, hein? César virou um influencer, César Calejão. Ai, que beleza, que maravilha. E também a gente consegue colocar, talvez, né, se a nossa comunidade aqui for para cima, for lá votar, a gente vai conseguir colocar o Edu Moreira também como o economista, né, influenciador em economia. Então seriam 4 categorias, o Edu na economia, o César no jornalismo e o próprio ICL, o canal todo do ICL, toda a turma aqui, em canal de opinião e canal de notícias e jornalismo. Para isso, se você puder, por gentileza, abra no seu navegador icl.com.br/ibest, ô Gabrielzinho, é isso? icl.com.br/ibest. IBEST, tudo junto. Se quiser, pode também espetar o QR Code aí, você que está assistindo pela televisão, pega o seu celular, abre a câmera fotográfica, aponta para o código e aí vai aparecer um linkzinho embaixo. Clica, vai lá, vota nessas categorias, a gente está na finaleira e quem sabe a gente vai lá e papa vários prêmios no IBEST esse ano, né? No ano passado foi o canal, aliás, o ICL no ano passado foi canal de opinião do IBEST. E na pesquisa sobre a confiabilidade da imprensa, que é uma pesquisa independente feita pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, é uma pesquisa feita a cada 2 anos, se eu não me engano, com a imprensa brasileira toda, o ICL foi considerado o canal mais confiável do Brasil, de jornalismo, né? Na frente aí de UOL, de Globo News, de G1, de não sei o quê. Muita gente ficou com ciúme, sabia, Gabriel?
Ah, gerou uma ciumeira esse negócio, assim. Até o ano passado, quando não aparecia nenhum independente, isso aí virava notícia na imprensa, na mainstream media. Aí depois não virou mais, não sei porquê, né? Não sei, sumiu. Perderam o interesse em noticiar, né? Mas tudo bem, a gente fala aqui, tá? Tá, Globo News. Tá, UOL. Tá, se vocês não quiserem reportar, não tem problema. A gente fala que a pesquisa existe, os fatos são teimosos. Né? Então a gente vai tentar, esse ano, papar mais prêmios no IBEST. No ano passado foi um. Esse ano a gente vai estar concorrendo em 3 ou até 4 categorias. Vamos torcer aí, né? A gente vai pra finaleira e aí no dia do evento lá, é um mega evento feito em São Paulo e tal, não sei o quê. Eu não sou muito de evento, nunca fui. No ano passado, o Edu e o Rafa acho que foram lá receber, né? E aí, esse ano vamos ver, né? Se rolar um convitinho aí, quem sabe o pai vai, né? Quem sabe, convida o pai. Eu adoro receber convite para não ir, Gabriel. Eu acho que é mais legal você receber convite, ser convidado para as coisas e não ir, que é o meu caso, do que você ser convidado e ir, né? E a pior coisa é você ser convidado, né? Mas de vez em quando a gente se convida também, né? Eu já me convidei para várias coisas. E já furei várias coisas também. Furar festa é bom demais também, né, Gabriel? Tem furado muita festa por aí, Gabrielzinho? Não? Tenho ido, tem bastante, mas não estou sendo muito convidado, não. Não está sendo muito convidado? Tá desaplaudido, né, Gabriel? Não. Tá desaplaudido. Tem que criar uma polêmica aí, Gabriel. Dizer que alguém cheira cocaína ou que não sei o quê, né? Tomar umas cadeiradas. Tem que entender o espírito do tempo, né, cara? Senão você não vai para lugar nenhum desse jeito, Gabriel. Sua carreira vai afundar se você não fizer isso. Ai. Então tá bom. Vamos lá? Tem bastante coisa no programa hoje, né? Pra variar. Olha só. Lá no iclnoticias.com.br, aliás, vejam aqui, né? O veículo mais confiável do Brasil. Isso aqui não foi a gente que inventou, não, tá, gente? Isso aqui é da pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que foi feita no Brasil sobre o território da imprensa brasileira, né? A gente apareceu citado lá várias vezes, aliás, o ICL Notícias foi citado, o Desperta foi citado. Vejam a força deste programa, Gabriel. As pessoas citaram o Desperta como um veículo, né? Que maravilha. O meu nome foi citado também, e se não me engano o nome do Edu também. Então, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Se você quiser saber, consultar o seu local de votação nas eleições no próximo dia 6, vai lá para o iclnoticias.com.br. A gente deu hoje uma matéria de serviços. É possível ter acesso ao local de votação através do aplicativo do e-Título, do portal do TSE e dos tribunais regionais. Os links estão todos aqui. Vá até o iclnoticias.com.br. Por quê? Para não cair em golpe das internet, que eu acabei de falar. Aliás, o Ratinho caiu em golpe da internet, perdeu 50 mil reais, Gabriel. Vamos ajudar o Ratinho? Será que ele tá precisando? Vou fazer uma vaquinha pra ele. Vamos fazer uma vaquinha pro Ratinho? O Ratinho perder 50 mil reais é tipo o quê, Gabriel? A gente perder 1 centavo, né? Nem isso, deve ser mais ainda a relação, deve ser maior ainda. Mas veja, até o Ratinho tá caindo em golpe na internet. É o que eu falo que golpe na internet pega muito mais o idoso, né? Ratinho. Mas é verdade, estatisticamente as pessoas mais velhas, elas têm tendência a cair em mais golpes. Ontem eu li uma notícia, aliás, de uma pessoa que perdeu mais de R$1 milhão porque recebeu uma ligação de golpistas que diziam ser do setor de fraudes do banco e tal, e essa pessoa passou informações pelo telefone. Banco não liga pra você, cara, não responda, não fica clicando em tudo que é link aí. Se você receber principalmente SMS, que vem muito, né, não clica por e-mail, nem pra saber, a curiosidade matou o gato, né, cara? A pessoa vai lá, clica, não, mas eu quero só ver o que tem, depois eu fecho. Clicou, já era. Clicou, já era, porque instala um software no seu computador ou no seu celular com capacidade de capturar suas senhas. Né? Então, desde o senhor lá que perdeu R$1 milhão até o Ratinho que perdeu 50 mil, de fato a gente vive num momento que tem muito golpe pela internet. Então, evite, vá até o site do ICL, aqui tem todas as informações e todos os links necessários para você consultar o seu local de votação. A eleição já é na domingueira. E a partir de hoje os eleitores não podem ser presos. A partir de terça-feira, Gabriel. Hoje é dia de empinar moto, né, Gabriel? Vamos sair enlouquecidos. Será que empinar moto pode? Vamos ligar para Carmen Lúcia, né? Ô, doutora Carmen, empinar moto pode? Ai, que beleza. Não pode empinar moto, tá, gente? Tô brincando aqui, né? Os eleitores não poderão ser presos ou detidos a partir dessa terça-feira, 5 dias antes do primeiro turno. A medida valerá de terça até 48 horas após o encerramento da eleição. De acordo com o Código Eleitoral de 1965, no artigo 236, as exceções são para prisão em flagrante delito. Então pode empinar moto, mas não pode ser pego em flagrante, né?
Pode ser. Então, cuidado, se vai empinar a moto, tem que cuidar para não ser aquela coisa. Em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável, então se você já está condenado por um crime inafiançável, está na rua e você for pego em uma blitz, uma coisa assim, você será preso, obviamente, né? Ou por desrespeito a algum tipo de salvo-conduto, se a pessoa tem lá uma medida que ela está com tornozeleira eletrônica, por exemplo, deixou de carregar a tornozeleira, né? Ou se ela tem medidas protetivas para não chegar próximo de alguém e ela chega próximo. Então, se você tem algum tipo de salvo-conduto, se você descumprir essas regras, você poderá ser preso. Moto não está citado aqui, Gabriel. Não está. Então tá liberado. Então vamos empinar a nossa Pop 100, né? Pop 100 nem empina, eu acho, porque não tem motor para isso. Só se der uma bundada para trás, né? Levanta, dá um bundadão para trás, acelera e vê se vai. Ai, que bobagem. Muito bem. Nesse caso de detenção, no caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente que verificará a legalidade da prisão. Caso o crime não se encaixe em uma das três situações, a prisão será relaxada. O mesmo artigo também prevê que os mesários de candidatos não podem ser detidos ou presos, salvo em razão de flagrante, pelo período de 15 dias antes da eleição, em vigor desde 21 de setembro. Legal. Que bom. Brasil tem 100 dias secos consecutivos por ano, alta de 25% em 6 décadas. Um estudo feito a pedido do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostra que o Brasil teve uma média de 100 dias secos consecutivos por ano, de 2011 a 2020. São 20 dias de seca a mais na comparação com o período que vai de 61 a 90, o que representa um aumento de 25%, um estudo do INPE, feito a pedido do Ministério. Considera-se dia seco para fins do estudo todo o período de 24 horas com precipitação abaixo de 1 milímetro de chuva. Um detalhe, Demori, isso aí é média. Então, isso é média. 2, 3 anos... Tá pior, isso aí é verdade, isso é de 2011 para cá, né? Se separar dos últimos 3, 4 anos, bom, esse ano aqui tem lugar que até hoje não choveu, né? No Centro-Oeste, Brasília, eu acho que não choveu nas últimas 2, 3 semanas, Brasília já deve ter passado os 170 dias sem chuva, com fumaça, com incêndios, com ar irrespirável, né? Registro de queimadas em setembro é 30% maior que a média do mês. Previsão é que 2024 terá o maior número de focos de incêndio desde 2010. Brasília ficou 148 dias, sem chuva. 148 dias sem chuva, Brasília. Muito bem. A segunda maior seca da história da cidade. Segunda maior seca da história da cidade, que já é um lugar seco por natureza, né? Em alguns períodos do ano, né? A umidade relativa do ar super baixa. Lá no UOL, lagos amazônicos estão mais quentes e secos que em 2023, alerta estudo. Os lagos e rios da Amazônia estão enfrentando um aumento preocupante da temperatura de suas águas devido à seca sem precedentes. Os dados são um levantamento inédito feito pela WWF Brasil em parceria com a MAP Biomas, que analisou os 23 lagos amazônicos apontados como os mais vulneráveis. Todos estão com águas mais quentes que a média dos últimos 5 anos. Com previsão de até 44 graus, o que esperar do tempo em outubro? A temperatura da seca chega ao fim no mês de outubro, a temporada, né? Que deverá ser mais chuvoso, apontou o monitoramento da Metsul, mas o calor não deve dar trégua em parte do Brasil, com previsão de altas temperaturas durante o mês. Há ainda a expectativa pelo Laninha, na verdade, né? O fenômeno de resfriamento do Pacífico. A Organização Meteorológica Mundial, a agência especializada da ONU, alertou em 11 de setembro sobre a possibilidade de 60% de ocorrência do Laninha entre outubro de 2024, portanto agora, e fevereiro de 2025. O fenômeno provoca o resfriamento em larga escala das temperaturas do Oceano do Pacífico, o que acaba alterando a circulação de ventos, a pressão e o volume de chuvas na região. Por isso, o Nordeste pode ter uma primavera mais chuvosa, enquanto o Sudeste e o Sul podem ver calor mais ameno do que o esperado para a época. Isso teoricamente. Estamos agora em um momento de transição para o possível Laninha, a ver se vai acontecer ou não. O Centro-Sul verá mais temporais pontuais com o fim da temporada de seca, apontou a Metsul. O volume de chuva pode ficar acima da média em São Paulo, Minas e parte do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
A seca ainda persiste no Paraná, que deve ter precipitação abaixo da média. A região central do país deve começar a ver mais chuva a partir da segunda quinzena deste mês. Então, se você mora no centro-oeste aí, né, com a secura que está por aí, talvez comece a chover a partir da segunda quinzena do mês. Nós mostramos essa semana, aliás, que tem uma graduação, né, das chuvas que até dezembro devem atingir várias regiões do país. Ou seja, aos poucos a chuva pode avançar, torcer para não ter nenhum bloqueio de calor, aqueles bloqueios que evitam que a chuva, que a frente fria que entra pelo sul do país consiga se alastrar pelo território nacional, e aí a gente vai conseguir finalmente amenizar o clima, ter um pouco mais de chuva e ajudar a combater as queimadas também, porque a previsão de queimadas no Brasil de intensidade moderada e alta vai até dezembro. É como eu falo, né? A previsão do tempo agora virou a previsão do apocalipse, né? Agora a gente prevê se vai ter queimada, né? Se vai ter enchente, se vai ter furacão, se vai ter não sei o que e tal. Imposto de renda 2024, a Receita começou a pagar ontem o 5º lote da restituição do imposto de renda, então confira sua conta bancária, se você estava esperando o seu dinheirinho, amado dinheirinho, pingar de volta, você pode ter sido contemplado, né? Começou a pagar ontem o 5º lote. O presidente Lula anunciou um voo de repatriação de brasileiros do Líbano. Brasileiros sairão pelo aeroporto de Beirute em operação coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Atenção, brasileiros que estão no Líbano, vocês precisam entrar em contato com a representação diplomática brasileira para manifestar interesse de deixar o país, como foi feito pelo Brasil quando Israel começou a invadir e destruir Gaza, né? Então você tem que se mostrar disposto a deixar o país, senão, é claro, o Lula não vai lá botar ninguém dentro do avião, a pessoa que não quer sair, né? Então atenção, se você está no Líbano, pessoas que moram, pessoas que estão visitando parentes, pessoas que estão para eventos, pessoas que vão para, eventualmente, festas de casamento, como a gente viu, até brasileiros que foram para uma festa de casamento em Gaza, né? A festa acabou não acontecendo. Se você está a turismo, a passeio, passando pelo país, eventualmente estava fazendo escala no país e o voo, por um motivo ou por outro, não pôde continuar, entre em contato com as representações diplomáticas do Brasil no Líbano para conseguir vaga nesses voos. O governo está dizendo que vai colocar voos disponíveis para retirar todos os brasileiros que estão em território nos próximos dias. Então fique atento, fique atenta, espalhe essa informação, porque como foi feito com Gaza, né, e com Israel, essas retiradas são emergenciais e o Brasil, aliás, é um dos únicos países do mundo que faz esse tipo de operação e não cobra. Eu sempre gosto de lembrar, a Grã-Bretanha, né? Ai, que bonito que é viver no liberalismo, né? Tinha que pagar passagem, viu, Gabriel? Ah, não quer morrer, paga. Ah, não tenho dinheiro. Ah, então, sei lá, bicho, dá teus pulos aí, vai a pé, né? O Brasil não, o Brasil vai colocar aeronaves à disposição, os voos não serão cobrados, claro, e todos os brasileiros, e também as pessoas que são... Eventualmente tem um brasileiro lá, mas é casado, né? A pessoa não é brasileiro, mas o Brasil, com Gaza e com Israel, fez isso também, né? Trouxe as famílias inteiras, né? Crianças nascidas em território estrangeiro, mas que são filhos de pais, ou de mãe, ou de pai brasileiros, todo mundo tem assento nesses voos. Exército de Israel anuncia incursões terrestres contra o Hezbollah no Líbano. Eu adoro essas manchetes, né? Isso aqui é a AFP, né? A AFP é uma agência, né? A agência France Presse, que é uma das agências mais antigas do mundo. É o tipo da matéria que a gente pode reescrever, né? Exército de Israel anuncia incursões terrestres contra o Hezbollah no Líbano. Eu faria diferente, Gabriel. Essa manchete para mim seria assim: Israel anuncia invasão do Líbano e mundo teme um novo massacre como Gaza. Eu colocaria assim, né? Veja como a gente pode editorializar tudo no jornalismo. Tudo no jornalismo é editorializado. Você decidir fazer reportagem sobre alguma coisa já é uma decisão editorial. Como eu sempre falo aqui, né? Uma coisa são os acontecimentos, outra coisa são as notícias. Quem fala sobre isso, Gabriel? Quem? Foucault, Gabriel. Veja que beleza, esse programa aqui é um poço cultural, né? Foucault fala, né, da teoria dos acontecimentos, né? Então, acontecimento é qualquer coisa. O Gabriel, por exemplo, agora, ele estava escorado num lado da perna,
daí agora escorou do outro lado da perna, né, Gabriel? Isso é um acontecimento, eu posso transformar isso em notícia, né? Gabrielzinho desescora um lado da perna e escora no outro, mas eu não vou fazer isso por quê, Gabriel? Porque eu não sou famoso ainda. Não, porque isso é irrelevante também, não interessa, mesmo que você fosse famoso. Se bem que se fosse o Caetano, que estaciona carro no Leblon, a gente poderia falar, Caetano desescora, né? Desescora nádega esquerda e escora nádega direita na cadeira, né? Estaria mais correto, você está correto, é verdade. É verdade. Então, mas isso não transforma... Aliás, acabamos de transformar em notícia isso, Gabriel. Viu? Viu como a notícia é uma decisão editorial? Já a notícia. E aí temos aqui uma coisa assim... É quase como se fosse um acontecimento da natureza, né? Uma coisa tranquila, né? Assim, o exército, ele anunciou, né? Uma incursão terrestre, assim. É tipo assim, vou ali, né? Exército de Israel anuncia, vou ali botar o pé do outro lado da fronteira e eu vou combater assim essas pessoas horríveis, né, lá no Líbano. É quase assim uma coisa muito boa, né? Então, na verdade, essa manchete ela poderia ser diferente, ela poderia ser Israel anuncia, Israel invade território estrangeiro no Líbano, Israel invade país estrangeiro, né? É uma invasão que está acontecendo, tá, gente? Uma invasão. É como se o exército argentino invadisse o Brasil. Vocês imaginem. Se o exército argentino invadisse o Brasil, a Argentina não tem mais exército, porque graças a Deus, depois do fim da ditadura militar, a Argentina fez um favor para a humanidade e sucateou o exército, né? Mas se a Argentina tivesse exército ainda, operante, o que não é o caso, imagina a Argentina invadindo o Brasil, Gabriel. A troco do quê? Combater o PCC. Né? Ó, aí. Então, como seria? A Argentina anuncia incursões terrestres contra o PCC no Brasil. Veja que bonito, a gente ia gostar, será, Gabrielzinho? Hein? Entenderam como tá a manchete? Olha, do jeito que tá a população, alguns iam. Né? Não, alguns iam. Muita gente ia achar ótimo. Milley entrando com um tanque velho aqui, com os pneus furados. A pessoa ia achar ótimo, ia receber na fronteira, rezando para pneu. Não duvido de nada, inclusive. Né? Mas vocês sacaram como é feita a coisa? A fábrica de salsicha? A fábrica de salsicha é assim. Brasil anuncia incursões terrestres contra o PCC no Paraguai. O que é isso? É a invasão de um país a outro país estrangeiro, uma invasão militar. Um país que tem histórico de entrar, arrebentar, matar, destruir e roubar, que é isso que Israel faz. Israel entra, invade, mata, destrói toda a infraestrutura, faz uma terraplanagem, coloca suas construtoras e construtoras estrangeiras lá também. Vocês acham que os Estados Unidos e a Europa estão apoiando esse negócio para quê? Gente, vocês não viram o que aconteceu no Iraque? Coloca no YouTube, por curiosidade. Tem algumas pessoas que visitam vários lugares do mundo, né? Inclusive lugares assim que são pouco visitados. Coloca no YouTube, hoje, de noite, não agora, que agora você vai assistir o programa. Iraque, coloca assim, Bagdá, em inglês, né? Bagdad, com D, né? Bagdá Today. Bagdá hoje, no YouTube. Você vai ver lá, tem uns youtubers que visitam. Aí tem um cara que fez um vídeo, eu tava vendo esse dia esse negócio até. É um vídeo de viagem, né? O cara é meio bobo, meio, né? Ai, que legal, vários prédios modernos e tal, não sei o quê. Pra ver como tá Bagdá hoje. Primeiro que ainda tá no caos. Né? Ainda está no caos, tem a zona verde, onde as pessoas não podem entrar, que não sei o que, ainda está tudo arrebentado. Mas estão construindo vários prédios, entre aspas, modernos. Quem você acha que está construindo os prédios modernos, Gabriel? Empresa de onde, Gabriel? Hein? Os caras entram, arrebenta, depois vai lá fazer negócio. Né? Isso aqui vai ser a mesma coisa. Olha aqui, ó. Vai ser um milagre se Israel não roubar uma parte do território libanês. Vai ser um milagre. Preparem-se, tá? Preparem-se. Os caras vão lá pilhar, roubar terra e colocar colono morar em cima. Vai ser um milagre se isso não acontecer. Então começou, e o mundo teme uma nova Gaza. Deveria estar aqui nessa manchete também. Vamos editorializar a manchete com os fatos. Israel inicia ataques terrestres limitados e direcionados no Líbano. Olha que bonita outra manchete aqui. Eu fiz questão de separar essas manchetes de hoje. Essa aqui é do UOL, lá em São Paulo, né?
Eu não gosto muito de mostrar o nome dos repórteres, mas não tem como esconder aqui. Isso aqui não é decisão do repórter, tá, gente? Manchete não é o repórter que escolhe, isso aqui é uma decisão editorial. Israel inicia ataques terrestres limitados e direcionados. Ou seja, é uma coisa asséptica, né? Ultra tecnológica. Não vai matar nenhum civil, podem ter certeza disso. Não. Não vai destruir a casa de ninguém. Não. Só aquelas casas onde o Hezbollah está escondido. Ou seja, qualquer uma que o exército israelense decidir. Não vai matar nenhum civil. Só aqueles civis que o Hezbollah faz de escudo humano. Claro. Ou seja, qualquer civil que Israel decidir. Então Israel não está fazendo ataques terrestres limitados e direcionados. Israel está invadindo um país estrangeiro para destruir, matar e roubar. Que é o que vem fazendo. Israel está com 3 frentes de batalha nesse momento. Causando bombardeios na Síria, no Líbano e em Gaza. E fora o que está matando, prendendo e arrebentando na Cisjordânia. Quem é o grande país desestabilizador do Oriente Médio, Gabriel? Quem é? Será que a imprensa brasileira consegue falar isso? Quem está desestabilizando o Oriente Médio? Há muito tempo, mas agora, evidentemente. Você imagina se fosse, por exemplo, a Síria que estivesse fazendo isso. Se fosse o Bashar al-Assad. Imagina se o Assad tivesse invadindo um pedaço do Líbano, um pedaço da Cisjordânia, um pedaço de Israel, um pedaço da Jordânia, arrebentando tudo que é lugar. Imagina se fosse o Irã. Hein? Se fosse o Irã fazendo a mesma coisa. Aí não pode, né? Tem uma ética seletiva nessa guerra, né? Um país pode tudo, os outros países não podem nada. Não preciso concordar com o Hezbollah para saber que a ação de Israel é injustificável, diz moradora de Beirute. Tamara Saad, 27 anos, afirma ter medo de se somar aos mais de 1 milhão de libaneses que o governo contabiliza como deslocados. Tem 1 milhão de pessoas que já foram deslocadas por conta da guerra, pessoas que sumiram de onde moravam por medo de tomar uma bomba dentro de casa. Não é localizado e bonitinho, e limpinho e robotizado, né? Essa bobajada assim, essa bobajada toda, tá? Isso aqui é depoimento colhido pela Folha de São Paulo. Brasileiras no Líbano relatam fuga e terror sob ataques de Israel. Grupo de 130 mulheres que viviam no sul do país e em Beirute foram deslocadas pelo conflito, sem plano de voltar para casa. A brasileira Cláudia Martins Mellin, de 41 anos, estava levando uma de suas filhas ao médico na cidade de Tiro, no sul do Líbano, quando uma bomba caiu em um prédio a 2 quadras de distância. Ataques direcionados, viu, gente? Direcionadíssimos os ataques. Do lado do médico da filha. Ela e o marido correram para buscar as 2 outras filhas em casa e fugir. Desde que os ataques terroristas do Hamas contra Israel, isso aqui também é editorializado, né? Ataques terroristas. Você pode achar que são ataques terroristas também. Eu só estou apontando aqui que isso aqui é editorialização. Não vem me dizer depois que é neutro, isento, limpinho, bonitinho. Não vem de papo para cima de mim. Tá? Até porque, até segunda ordem, o Hamas não é classificado como um grupo terrorista pela ONU. Então isso aqui é uma opção editorial. Beleza? Mas deveria. Tudo bem, deveria, mas não é. Então aqui tem vários depoimentos, né, de pessoas que estão sofrendo agora com mais essa invasão dos bandidos israelenses. Carlos Bolsonaro paga 144 mil a assessor e vira candidato campeão de gastos com advogados. Ao todo, um gasto de 214 mil com o escritório. Carlos é o candidato a vereador com mais despesa com advogados nas eleições. O cabeção, né? Aqui está a matéria do Igor Melo, lá no iclnoticias.com.br, dissecando as contas de campanha do Carlos Bolsonaro até agora. Então, com marketing eleitoral mesmo é pouco, né? Vai bastante para advogado, né? Assessores de Flávio também advogaram para a família Bolsonaro. A matéria explica, então, exatamente qual é essa dissecação das contas aqui do Carlos Bolsonaro em São Paulo. Vamos lá para a pesquisa. Olha só, ontem saiu pesquisa Quest. Hoje, se eu não me engano, sai Paraná Pesquisas.
que até onde eu me lembro é o instituto que houve mais gente no Brasil. E eu sei que tem muita gente que tem bronca com a Paraná Pesquisas, errou muito de fato uns anos passados aí, mas também tem uma bronca porque ela acaba tendo um viés mais pró-direita, mais pró-Bolsonaro pelos seus resultados. Mas aí são os resultados do Instituto. Se a gente pegar a Atlas, por exemplo, a Atlas está com um resultado, ela poderia ser considerada pró-Boulos nessa lógica, né? Porque é a única que vem dando Boulos bem na frente dos outros. Está destoando a Atlas, Atlas Intel. Então hoje tem Paraná. Ontem saiu o Quest. Vamos lá dissecar um pouquinho aqui, já se falou nessa pesquisa ontem, no CL Notícias segunda edição, mas eu quero fazer alguns apontamentos, tá? Então, primeira coisa, Quest em São Paulo, a gente vai falar de outras cidades também aqui. Mantém empate triplo, Nunes 24, Boulos 23, Marçal 21. O que eu falei ontem aqui sobre a eleição de São Paulo? Falei que teria duas caminhadas do presidente Lula com o Boulos em São Paulo, que foram cancelados porque o Lula decidiu ir para a posse da nova presidente do México, decidiu não em comum acordo com a campanha do Boulos, isso aqui que eu estou falando aqui é uma informação, apenas avisaram a campanha do Boulos. Eu posso imaginar que a campanha do Boulos não gostou, posso imaginar, né? Reta final da campanha, última semana, a ideia, e a gente vai mostrar aqui qual o problema disso? Porque muita gente fala, mas o Lula já chegou no teto de votos que ele poderia passar para o Boulos. Será? Vamos ver, vamos fazer uma comparação aqui. A gente tem os dados da Quest estratificados, como se diz, né? E na reta final, isso aqui é cenário que tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer. É claro que há uma ideia, um desejo, baseado em dados estatísticos de monitoramentos de eleitores, claro, mas não há nada garantido nisso, de que uma vaga no segundo turno já é do Boulos. Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Eu vou falar uma coisa aqui, que segunda-feira eu posso voltar para o programa e falar que eu estava errado, não tem problema nenhum, porque na verdade ninguém sabe o que vai acontecer. Cabeça de eleitor, aliás, a gente tem um número de indecisos gigantesco, porque as pessoas esse ano estão desconectadas da campanha. Acho que a galera está na ressaca ainda da campanha de 2022, né? Muita gente não sabe nem o que está rolando, muita gente que eu falo, fala, é mesmo, é domingo, nem lembro onde eu voto, nem sei se meu título está em dia. Num cenário como esse, tudo pode acontecer. Então vou dizer uma coisa, eu não duvido, e eu acho que tem uma possibilidade boa, porque as pesquisas estão vindo todas mais ou menos em linha com o empate triplo em São Paulo. Só a Atlas Intel que está destoando, que está colocando algum candidato acima da margem, que é, no caso da Atlas, o Boulos. O Boulos lidera na Atlas acima da margem. Eu acho que tem uma possibilidade grande do Marçal ir para o segundo turno, tá? Acho que tem uma possibilidade grande do Marçal ir para o segundo turno. Com quem? Pode ser até com o Nunes, porque veja, a galera que nos assiste aqui, Gabriel, é uma galera progressista, né? Galera de esquerda e tal. Não todos, tem muita gente que nos assiste que não é, e eu tô falando sério mesmo, tem muita gente que assiste que não é, que me para na rua às vezes e fala, não concordo com as coisas que você fala, mas assisto e tal, para me informar e tal, não sei o quê. Tem mesmo, tá, gente? Não é pouca gente, não. Tem gente que não é assim, a pessoa que se diz, eu sou de esquerda. Às vezes a pessoa é só uma pessoa humanista e tal, não sei o quê, mas numa eleição ela votou no Ciro, na outra ela foi lá e votou no Haddad, daí na outra lá, regionalmente, ela votou num cara do Centrão, tá? Então, primeiro, a cabeça do eleitor não está dividida conforme a gente se acostumou a encaixotar as pessoas nas ideologias da ciência política. Não está assim. Não está assim. A pessoa pode votar no Bolsonaro numa eleição e no Lula no outro. Aliás, acontece com muita frequência com milhões de pessoas. A pessoa vota na Dilma, depois ela vota no Bolsonaro. Depois ela vota no Lula. Tem eleitor que faz isso e não é pouco. A pessoa pode votar num candidato mega bolsonarista para prefeito, mas depois na eleição de governador ela vota num cara do PT. Acontece com muita frequência.
Pro eleitor que não é ultrapolitizado, que não entende, que não separa esquerda e direita e políticas públicas, e é mais estatizante, é mais privatista, é neoliberal, tanto pra galera que não tá dentro desse papo, que vamos falar a verdade aqui só entre nós, mas vocês não chorem quando eu falar isso, é a maioria, tá? É a maioria. A maioria dos milhões de eleitores do Brasil não está ligado em absolutamente nada disso. A decisão do voto não passa por isso. Na cabeça dessa galera, ao contrário do que a gente costuma encaixotar por aqui, e até eu cometo esse erro com alguma frequência, tento não cometer, mas às vezes cometo, de fato, não é que assim o Boulos é uma coisa e o Nunes e Marçal estão no mesmo campo ideológico. Isso serve só para a gente fazer análise de ciências sociais e fazer com vários asteriscos, assim. Para o eleitor, o Nunes e o Marçal não são iguais, não, tá? Não são a mesma coisa. Não são nem parecidos. Para o eleitor, aliás, a gente viu nas manifestações e nas pesquisas, o Marçal é o Bolsonaro da vez. O Nunes é aquele cara meio qualquer coisa da política brasileira, o velho PMDB, aquela coisa assim, né? É o político, o Nunes é o político. É tipo assim, o Nunes é o prefeito, sabe? Aquele político. O Marçal é o outsider, disruptivo, não sei o quê, né? E o Boulos, sim, é o cara da esquerda, é o esquerdista. Isso sim é visto. Mas veja, a gente coloca às vezes, né, o Boulos, aí o Nunes e o Marçal. Daí a pessoa vai escolher então, ou ela vota no Boulos, ou ela vota no Nunes barra Marçal. Não é assim. Por que eu estou dizendo? Porque pode ter um segundo turno de Nunes e Marçal. O que muitas vezes pode parecer ilógico, né? Não, mas o eleitor não vai votar porque os dois são iguais. Por que as pessoas votariam? Ou num ou no outro. Não são iguais. Não são percebidos como iguais. Não tem essa lógica. Tanto não é assim que há um empate triplo em São Paulo. Falei ontem, tem um jogo perigoso da Tabata Amaral, porque decidiu atacar o Boulos. Pode ajudar a tirar 1, 2, 3 pontos do Boulos, o que pode ser fatal para o Boulos. E a Tabata, que não vai para o segundo turno, vai empurrar o Marçal para o segundo turno, viu, dona Tabata? Cada um tem direito de fazer campanha como quiser. Eu não estou dando aula de campanha para político nenhum aqui. Nem estou pedindo para a Tabata abandonar a eleição dela. Não é isso. Muita gente criticou a Tabata que ela falou que se ela perder e não for para o segundo turno, ela não vai apoiar ninguém no segundo turno, né? Eu acho mesmo que ela tem que falar isso. Óbvio, ela é candidata, gente. Você não falaria nada diferente. Às vezes é bom se colocar no lugar da pessoa, né? A Tabata está concorrendo. Ela quer ir para o segundo turno, ela quer ser prefeita de São Paulo. Se ela, 10 dias antes da eleição, fala o seguinte, não, se eu não for para o segundo turno, eu vou apoiar o fulano. Ela já está dizendo que ela está desistindo da campanha. E o eleitor dela vai entender isso como desestimulante. E ela vai perder voto. Nenhum candidato falaria isso, gente. Não cobrem coisas absurdas no meio de uma campanha eleitoral. O Boulos não falaria isso. O Tarcísio Mota lá no Rio de Janeiro, que também não tem chance de ir para o segundo turno, não vai falar isso. Vocês acham que o Tarcísio Mota, que é um excelente quadro, ele vai chegar e falar assim, não, se eu não for para o segundo turno, eu vou apoiar o Paes. Ele vai falar eventualmente depois que acabar a eleição e começar o segundo turno. Né? Não vai falar antes. Senão é desistência. Senão o eleitor olha e fala, ih, já desistiu? Então tá, então deixa eu ver, eu vou para outro lugar aqui. Então estamos num cenário aqui, ó, que tudo pode acontecer. Tudo mesmo. Eu acho que tem uma chance maior hoje. Então aqui, primeiro, tem uma chance grande do Marçal estar no segundo turno, tá? Tem uma chance grande. Tem o tal do voto envergonhado. Tem o imponderável. Tem um contingente de milhões de eleitores que estão indecisos ainda, que podem ser impactados no último dia ali com um videozinho do coach, com não sei o que, papapá. A gente não sabe. E pode ficar fora do segundo turno também, beleza? O segundo turno mais óbvio, digamos assim, desde o começo da eleição, é Boulos e Nunes. Mas vejam, não descolou. E o Marçal está apanhando faz 40 dias e não cai. A resiliência eleitoral do Marçal é impressionante, goste-se ou não. Talvez qualquer outro candidato que tivesse apanhado, que ele apanhado, inclusive, apanhado mesmo, né? Apanhou do idoso, né? Uma cadeirada, pô! Né? Apanhar de idoso é brabo, né? Hein? Até na fila do banco, tomar um talão de cheque, Gabriel, na cara, pá! Marçal, tá furando a fila, toma, pum! Né?
Tudo pode acontecer. E eu não duvido, inclusive, que o Marçal chegue em primeiro, viu? No primeiro turno. Eu não duvido. Se a gente for olhar para o óbvio, vamos falar, cenário óbvio. E a política não é nada óbvia, às vezes, né? Nunes e Boulos no segundo turno, cenário óbvio, tá? O Boulos pode crescer mais do que isso, eu acho que o Boulos pode fazer mais do que isso, porque tem a ligação com o Lula ainda, mas também não ajuda o Lula a ter sumido da campanha na última semana. Não ajuda muito, aliás, nada. Cenário óbvio. Cenário não óbvio, se for para acontecer um cenário não óbvio, pode ser Boulos e Marçal e o Nunes ficar de fora. Pode ser. Eu acho que a chance agora, se a gente partir para um cenário não óbvio, é maior a chance do Nunes não estar no segundo turno do que o Boulos. No Rio de Janeiro, Paz 53, Ramagem 20, Tarcísio 6. Ainda não temos chance de segundo turno, mas o Ramagem vem subindo, a gente vai mostrar. Tem uma semaninha ainda, estamos na reta final. Talvez o Ramagem consiga acelerar e provocar um segundo turno no Rio de Janeiro, que parecia improvável 20 dias atrás. Qual a explicação disso? A família Bolsonaro entrou em peso na campanha, sim, mas não é só isso. O Ramagem usou quase toda a verba de campanha dele no primeiro turno. Se o Ramagem for para o segundo turno, ele vai para um segundo turno sem dinheiro. E isso decide a eleição. Então o Ramagem foi para o tudo ou nada. Como viu que estava muito abaixo, eles torraram o dinheiro e se mandaram para o segundo turno, tentando o segundo turno. Quest em Belo Horizonte, o Tramonte tem 27, Bruno Engler 21 e Fuad 20. No Recife, João Campos 75, aqui sim já dá para dizer que acho que acabou, né? E o Gilson Machado 11, o Gilson Machado é o sanfoneiro do Bolsonaro, né? Aquele que eu brinco que é o sanfoneiro do barco do Caronte, né? O Caronte é o cara que atravessa, Gabriel, lá Por uma moedinha. Por uma moedinha, né? Na Divina Comédia, do Dante. Ele leva você para os círculos do inferno, né? Então, quando você entrar no barco, você vai pagar o Caronte vai remar e o Gilson Machado vai tocar sanfona. E você vai ficar torcendo para chegar logo na outra margem, né? Porque o inferno é melhor que ouvir esse homem tocando, gente. Eu acho que a população lá do Recife não vai votar nele porque tem medo que ele vai ficar tocando sanfona o tempo todo aí. E errada não tá. Imagina, todo evento oficial o Gilson Machado tocando sanfona, Gabriel? Você imagina um negócio desse? Toda manhã, o Bom Dia Prefeito, e ele puxa a sanfona e vai. Né? Não faça isso com você mesmo, eleitor. Olha aqui, ó. Por que a eleição, principalmente em São Paulo, está perigosa? Segundo a Quest, metade dos eleitores de Belo Horizonte, Recife, Rio e São Paulo, metade, que admitem mudar voto vão escolher candidato na véspera ou na hora da eleição. É por isso que as pesquisas não conseguem captar. Tem instituto picareta? Tem. Tem instituto que vende resultado? Tem. Mas, para além disso, os institutos não conseguem captar porque o momento político mudou. As pessoas estão mega desconectadas da política. Há um descrédito absurdo da política no Brasil. Isso vem desde o bombardeamento da Lava Jato na classe política. É consequência direta disso, não tenham dúvida. A imprensa tem uma imensa culpa no cartório nesse negócio, possibilita o crescimento dos chamados outsiders, como foi o Bolsonaro. Isso aconteceu na Itália com o Berlusconi, foi o mesmo mecanismo, a mesma coisa. Você destrói a capacidade da política a se apresentar como solução para o problema das pessoas e as pessoas começam a achar que a solução está fora da política e levam os outsiders para o palco. Bolsonaro não era um, mas se vendeu como e com sucesso. O Marçal é outro. Então, você vai tendo aí essa galera. Então, metade da galera que está indecisa até agora vai decidir o voto no domingo ou no sábado. Ou seja, a pessoa não tá em Nárnia,
Sexta-feira vai sextar, né, Gabriel? Não pode ser preso, vai fazer o quê? Empinar a moto, né? Vai encher as guampas. Sabadão, sabe-se lá Deus que hora a confusão vai parar. Domingo vai acordar 10h30 com dor de cabeça. Vai tomar um banho, 2 aspirinas, 3 galões de água para curar a ressaca. E aí vai decidir o voto. E aí? Vai ver proposta? Vai ler plano de governo? Vai saber isso, aquilo? Não vai, cara. Não vai. É um imponderável, tá na mesa. Os dados todos da Quest também, né? Em São Paulo, quando você tomará uma decisão sobre quem votar? A pesquisa ouviu pessoas com 16 anos ou mais nas 4 capitais. Em São Paulo, 43% das pessoas dos indecisos vai tomar decisão nos próximos dias. 35% na hora de votar. Vai catar um santinho no chão e seja o que Deus quiser, né? 17% no dia anterior à eleição. E 5% não sabe ou não respondeu. A pessoa está indecisa, galera. Esse é o indeciso, né? Ei, uma brincadeira com meus amigos librianos. Esse aqui deve ser, 5% aqui é libriano, Gabriel. Em quem você vai votar? Ah, não sei ainda. Quando você vai decidir o seu voto? Ah, também não sei. Pense numa pessoa indecisa, né? Ai, ai. Um beijo para os librianos que fazem aniversário nos dias aí. Né? Que doideira, né? Olha aqui, ó. Eleição de São Paulo. Intenção de voto para prefeito em São Paulo. Primeiro turno. Vejam essa diferença aqui. Abissal, tá, gente? Quem votou no Lula em 2022, em São Paulo, 48% das pessoas que votaram no Lula têm intenção de voto no Boulos. É pouco, tá? Vejam o que eu acabei de explicar aqui. A gente tem a tendência a analisar o voto sob um prisma ideológico e a população está dando demonstrações cabais que não enxerga a eleição dessa maneira. Claro que milhões de pessoas sim, mas muitas pessoas não. Se fosse essa chave de leitura do mundo para a maioria dos eleitores, as pessoas que votaram em Lula, que dizem que vão votar no Boulos, não seria 48%, seria 70%. Né? 75%. Ai, Leandro, você está exagerando. Quer ver como eu não estou exagerando? Eu vou mostrar os dados do Rio de Janeiro. E aí vamos ver se eu estou exagerando ou não. E aqui tem um problema, ó, que eu falei da Tabata. 13%, isso aqui subiu, ó. 13% das pessoas que votaram no Lula vão votar na Tabata. Se a Tabata seguir roubando votos do Lula do pote do Boulos, o Boulos corre risco de não estar no segundo turno. Das pessoas que votaram em Bolsonaro, 42% delas vão votar no Pablo Marçal. O Bolsonaro está fazendo campanha para quem? Para o Nunes. Então vejam como a coisa não é simples. Nem o Bolsonaro conseguiu convencer o seu eleitor a votar no seu candidato. Tudo bem que teve mensagem dupla aí o tempo todo, né? O tempo todo. Então, na prática, o que acontece? O Bolsonaro tem 2 candidatos. Vejam aqui o gráfico, ó. O Lula tem um candidato, que é o Boulos. O Bolsonaro tem 2 candidatos. O Bolsonaro tem uma dupla chance de chegar no segundo turno no domingo. Porque seja com o Nunes, seja com o Marçal, eles vão cair para dentro. Vão cair para dentro. Vocês não tenham dúvida disso. Olha como é no Rio de Janeiro, olha aqui, ó. As pessoas que votaram no Lula em 2022 vão votar em quem? 79% vai votar no Paes. Que é um dado que a gente esperaria do Boulos, não é? Pelo alinhamento ideológico, vejam como o eleitor não vê assim, as complexidades regionais são dificilmente medidas pelos institutos. E a gente tem que ir descendo aqui, ó. Aqui no caso tá medida, né? Tá medida, a gente desce e começa a entender. Em São Paulo, o cara que votou no Lula, 48% só vão votar no Boulos. É bastante? Sim, é bastante, é um bom cabo eleitoral? É, mas vejam, tem um teto, não chega nem na metade. Poderia ser mais, como eu falei. Ah, Leandro, não poderia, não transfere, tal, não sei o quê. Não transfere? Olha aqui, no Rio de Janeiro.
quase 8 em cada 10 eleitores que votaram no Lula em 22 vão votar no Paes. 79%. E aqui o fator Bolsonaro no Rio de Janeiro, olha aqui, ó, isso aqui em azul é o Ramagem. Lá em agosto era 22, depois 29, depois 39, agora 47. Então, conforme as pessoas foram descobrindo que o Ramagem é o candidato do Bolsonaro, elas começaram a migrar para o Bolsonaro. Antes elas estavam com o Paes e caiu. E mesmo assim o Bolsonaro não controla tanto isso aqui, ó, porque olha aqui, ó, 30% das pessoas, 35% das pessoas que votaram no Bolsonaro na última eleição votarão no Paes também. O que é alto, considerando que o Paes no Rio de Janeiro está fazendo uma campanha assim, ramagem, né? Levou Flávio pra rua, Carlos, fez comício, não sei o quê. Então a coisa é complexa. E aí, para fechar o programa, eu quero trazer uma matéria exclusiva publicada pela revista Fórum. Em áudio, o Fábio Weingarten, que é um dos principais assessores do Bolsonaro, estava no governo e até hoje, né, advogado, assessor, consultor, eu não sei exatamente qual o cargo que o Weingarten ocupa hoje lá, acho que nem o Fábio sabe o que exatamente, né, se tiver que botar um nome no cartão, não tem, né, não que precise, mas assim, a gente não sabe exatamente, né, é um consultor, assessor, advogado, um pouco tudo ali. O Weingarten diz como o Marçal deveria atacar Nunes no debate da Globo. Então, lembram que desde o começo da campanha aqui, eu insisto, o Bolsonaro está com o pé em cada canoa, ele vai, ele acena para um lado, depois eles fazem uma briga fake lá com... Aí o Marçal cresce, aí a criatura começa a assustar o criador, né? Aquela coisa, quando vê, fica perigosa, fica muito autônoma. Não, eu quero que o Marçal cresça, mas na minha asa, não fora daqui. Aí, e o Marçal já tem esse ímpeto de ser um cara independente do Bolsonaro. Ele quer estar colado no Bolsonaro, mas ele não quer ser um moleque do Bolsonaro, como é o Ricardo Salles, o Gustavo Gairo, o Nicolas. Não quer estar no jardim de infância, né? Não quer estar nessa patota, assim. Deixa esses idiotas assim lá pra lá, né? Ele não quer ser um Carlos Zambello. Ele quer ser o Marçal. E ele quer ser uma força por ele próprio. Aí então usa a galera para detonar o Marçal, aí bate no Marçal, chama disso, chama daquilo, aí o Carluxo faz textão, aí o Marçal chama o Carluxo de retardado mental, não sou eu que tô falando, tá? Foi o Marçal que falou. E aí pra não sei o quê, aí deu uma segurada, aí 3, 4 dias depois faz as pazes, aí publica, tá tudo bem e tal, não sei o quê, aí chama o Marçal pro caminhão na Paulista, aí o Marçal, que bobo não é, chega atrasado no evento da Paulista do Bolsonaro e assim que o Bolsonaro desce do caminhão, o Marçal tenta subir. Vocês imaginam se ele consegue? Ele ia tomar conta da manifestação. Aqui entre nós, né? É genial, né? A gente tem que saber reconhecer. É genial. É um gênio para o mal. Para coisa ruim, para coisa que não presta. É aquele amigo que a sua mãe falava, Gabriel, que não é para andar com más companhias. Né? Mas não é bobo. E aí ficou nesse... Vai. Agora a Fórum conseguiu um áudio desse assessor do Bolsonaro, do Fábio Weingarten, mostrando o que o Marçal deveria fazer no debate da Globo, porque ontem teve debate no UOL e o Marçal bateu muito em cima da questão que o Ricardo Nunes tem um BO feito pela própria esposa contra ele por agressão. Isso é um fato. Isso é um fato. Mesmo que venha da boca suja do Marçal, isso é um fato. E o Nunes nunca responde essa pergunta. Ontem, o Marçal massacrou o Nunes no debate em cima desse assunto. O Nunes estava claramente abalado. Eu fiquei com, assim, ó, eu achei que ele ia chorar ontem no debate. Juro pra vocês. E agora o Fábio Weingarten, capturado nesse áudio, a revista Fórum não explica o contexto em que o áudio foi obtido, nem onde, nem quem são os interlocutores, mas o Weingarten diz para essa interlocutora, né, como o Marçal deveria bater no Nunes. Lembrando, o Nunes é o candidato do Bolsonaro e o Weingarten é um dos principais assessores do Bolsonaro. Esse assessor diz o seguinte: no debate da Globo, 20 pontos de audiência, 36 horas antes da eleição. Primeira pergunta, o Marçal, diz o Weingarten. O Marçal deveria fazer para o Nunes, né? Diz o Weingarten, que é assessor do Bolsonaro, Nunes, candidato do Bolsonaro,
O Weingarten diz o seguinte, que o Marçal deveria perguntar para o Nunes: ô prefeito, o senhor bate na sua esposa de mão aberta ou de mão fechada? E aí diz o Weingarten: acabou, é isso. Para mim, e aí tem um pedaço inaudível, eu não sei se ele, Marçal, tem essa inteligência. Prefeito, o senhor bate de mão aberta ou mão fechada? Diz o Weingarten a uma interlocutora que não pôde ser identificada. Vamos tocar o áudio está um pouquinho sujo, aí depois eu volto e releio as frases. Vamos lá, Gabriel. O único ponto que ele perde é a linha claramente. Toda vez que você fora, debate da rua. 20 pontos de audiência, 36 horas antes da eleição. Primeira pergunta, Marçal. Prefeito, o senhor bateu na sua esposa de mão aberta ou de mão fechada? Acabou a eleição. Para mim, e se eu sou Marçal, eu fico muito tempo. Eu só vou toda pergunta e resposta eu vou falar disso. Eu não sei se ele tem essa inteligência. É foda, né? Porque assim, é um assunto, e tanto o Boulos quanto o Marçal estão falando da coisa de bater e tal, mas não é isso que está no boletim, né? Você fala de ameaça. Assédio, não sei se... O senhor bateu de mão aberta ou de mão fechada? Porque o governador que te apoia, a Secretaria de Segurança já disse que teve. Beleza. É isso aí. Vamos deixar claro uma coisa bem importante aqui, tá? Nós não sabemos o contexto da conversa. Então, não está dito aqui, por mim, que o Weingarten está aconselhando pessoas da campanha do Marçal. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Mas um assessor político de um ex-presidente que está apoiando um candidato, soltar uma dessa numa conversa, mostra muito como foi essa campanha. Isso aqui não é o único sinal de que o bolsonarismo colocou um pé em cada canoa. Se fosse um áudio isolado aqui, claro que a gente não traria porque a gente não sabe o contexto. Mas não é um sinal isolado. São vários sinais, isso aqui está dentro, essa fala do Weingarten está dentro de um contexto. Né? Ele soltar uma frase dessa numa conversa com qualquer pessoa, teria que ter no mínimo um pouco mais de cuidado. Porque a partir do momento que ele sabe que isso pode vazar, se você é um assessor de um ex-presidente como Bolsonaro, você não sai falando esse tipo de coisa para lá e para cá, porque isso pode vazar. E se vaza, dá ideia para o Marçal. Então não é dito aqui que isso aqui é uma reunião e que ele está dando dica para a campanha do Marçal. Não é isso. Mas é no mínimo imprudente que essa fala tenha sido feita publicamente ou numa reunião com outras pessoas, porque você sabe, se você é o Fábio Weingarten ou outras pessoas, você sabe que você pode a todo momento estar sendo gravado. Então não é o tipo de coisa que você fala em lugares não seguros, digamos assim. Tá? É isso. Está começando esse Notícias primeira edição. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado e tchau. Todo mundo quer atingir a tal liberdade financeira, que a internet vende como sendo um monte de milhão, sem ter que trabalhar nada, ficando em casa vivendo de renda. Pois bem, isso é golpe, isso não existe, isso é mentira. Mas dá sim para conseguir a liberdade financeira, que é um caminho que vai te tirar das dívidas e vai te permitir acumular patrimônio para trazer equilíbrio, trazer paz de espírito para a sua vida. E aí, você poder tocar a sua vida da melhor maneira possível, sem esses problemas que o desequilíbrio financeiro traz. Para conseguir isso, não é difícil. É só seguir um passo a passo. Um guia, que é o guia que eu preparei para vocês. O Guia da Liberdade Financeira. Eu vou dar essa aula numa apresentação única. Essa aula incrível vai acontecer dia 13 de outubro, domingo, às 8 horas da noite. E queria te convidar para participar. Chame sua família para participar também. Um abraço.